Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer essa peça linda. É uma bolsinha triangular feita com retalhos, muito fácil de fazer, única e exclusiva porque a gente trabalhou aqui todos os retalhinhos e é mais uma peça da nova playlist do canal, a playlist de presentes úteis. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha no canal, já temos 2 vídeos lá com 2 peças lindas. Então vamos fazer. E essa bolsinha, ela é assim, ela tem um forrinho, tem o zíper com um terminal que dá todo um charme especial para ela. Ela é feita em retalhinhos, ela não tem emendas no fundo, somente os retalhinhos mesmo. A gente fez de uma forma muito prática, dá para fazer rápido, dá para fazer várias e você pode usar todos os seus retalhinhos para poder fazer essa bolsinha triangular. Aqui, o que eu quero chamar a atenção é que eu usei feltro na base. Você pode usar aí o material que você tem, mas eu vou sugerir para quem tem feltro e não sabe o que fazer com eles, já usou, já fez boneca, olha só, a estrutura da necessaire fica muito boa com eles, tá? Eu super recomendo. E aqui eu tenho retalhos de feltro, onde eu vou emendar, né? Aqui eu já tenho emendado vários pedacinhos que eu fiz com ponto zigue-zague na minha máquina doméstica. São pedacinhos pequenos, coloridos, outros são maiores, mas todos estão emendados, né? A gente vai usando, vai sobrando e agora é a hora da gente reaproveitar aí para fazer as nossas peças de brindes, presentes para o final do ano, para não deixar nada acumulado. E aqui a sugestão é que para você que só tem a máquina com costura reta, vai emendar cada pedacinho, não tem problema, pode fazer uma costurinha reta, né? Quem tem zigue-zague pode fazer, mas dá para fazer também na máquina com costura reta. Vou mostrar para vocês como fazer. Aqui, antes de emendar cada pedacinho, eu corto eles, deixo as laterais retinhas para poder encaixar melhor a costura. Eu sobreponho então uma pontinha, tá vendo? De meio centímetro ou alguns milímetros, sobreponho certinho. E faço uma costura bem na beiradinha. Eu tô usando o ponto 3,5, tô usando linha normal, agulha 14 e o feltro aceita super bem essa emenda, porque ele é mais fininho que a manta. Então dá pra fazer também, você que não tem a máquina com zigue-zague ou não quer fazer no zigue-zague, dá pra fazer um pontinho reto na beiradinha. Ele fica sem degrau, fica uma beleza. Aí você vai acertando os lados e vai emendando cada pedacinho para fazer as suas peças aí estruturadas com o feltro. Dá super certo, pode fazer. Aqui eu tenho um pedaço maior e eu aproveitei pedaços menores coloridos e a gente vai usar eles para fazer a peça de hoje. Vamos lá. Para facilitar, eu fiz um gabarito de 14 por 24, que é o tamanho do retângulo que vai ser a nossa peça. Eu vou colocar ele em cima do feltro, o feltro tá maior, cerca de 1,5 cm maior, para que eu possa fazer a costura de todos os retalhinhos aí nessa base e depois eu refilo no tamanho certo aí do molde. Então, vou trabalhar com os meus retalhinhos. Nessa hora você pode fazer aí o que você achar melhor, usar retalhos maiores, menores. Se você faz bloquinhos, você pode colocar. Quer fazer tecido inteiro, pode fazer. Nessa hora você vai estar fazendo a parte de fora da peça, tá vendo, ó? Aqui eu aproveitei bastante os retalhinhos, é a mesma coisa que eu fiz nos outros vídeos dessa playlist, eu vou fazer aqui. Então, bora lá costurar e daqui a pouco eu mostro como que vai ficar. Então, depois que eu fiz o trabalho com retalhos, já tirei os excessos, as pontas dos tecidos. Agora eu vou cortar, riscar, né? Costurar e cortar na medida do gabarito. Como eu faço isso? Eu pego o gabarito com a medida certinha de 14 por 24, risco em volta dele. Faço aí certinho a medida. E depois que eu risquei, eu vou costurar bem em cima do risco.
Eu fiz o risco e vou passar uma costura reta bem em cima dele. Essa costura já vai marcar a medida da peça e vai ser uma costura de segurança também, para a gente poder trabalhar tranquilo aí com esses retalhos. Já costurei, agora é só cortar bem certinho em volta, sem cortar a costura. Agora eu vou preparar a alça da peça, que pode ser feita aí com uma faixa de 5, de 4, 3,5, para aproveitar os retalhinhos, né? Eu vou dobrar como um debrum e aí vai servir de alcinha. Fiz uma costurinha na beiradinha, fica assim, e a medida você pode determinar se você quer uma alça mais longa ou mais curta. Aqui eu usei 17 ou 18 centímetros. Na descrição do vídeo vai estar todas as medidas, tá? Aqui eu tenho um retalhinho de zíper, eu tenho que acertar essa pontinha e a gente vai fazer o mesmo debrum na pontinha do zíper. Eu vou cortar ele, a faixinha um pouquinho maior, né, que o zíper. Esse aí tem 3 centímetros, eu corto um pouquinho maior e faço a mesma dobrinha de debrum para encaixar a ponta do zíper dentro, pra gente fazer uma trava e um freio do zíper com o próprio tecido. Fica super bonito, dá um detalhe muito especial aí na peça. Aí vou fazer em um dos lados do zíper. Fiz a dobrinha e vou encaixar o zíper no meio da dobra, fazendo a costurinha. Olha que graça, a gente faz isso em apenas uma pontinha do zíper. E a alcinha também já tá pronta. Feito isso, agora a gente vai encaixar esse zíper, vai costurar esse zíper no corpo da peça, que já tá certinho, bem retinho, tá vendo? E na beiradinha, bem na lateral aí pra dentro, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro para afastar esse zíper da costura lateral da peça. Marco 1 centímetro. E agora eu vou colocar esse lado do debrum bem em cima dessa marcação. Posiciono o zíper bem certinho, bem na marcação de 1 centímetro. E faço agora uma costurinha de segurança. É uma costurinha bem na beiradinha, só para segurar o zíper no lugar. Agora, feita essa costura, a gente vai posicionar a alcinha desse mesmo lado aí, que tem um debrum. Dobro ela no meio e posiciono ela desse mesmo lado aí, no caso, o lado direito aí da peça. Sempre lembra assim, o lado que você fez o acabamento do zíper é o lado que vai a alcinha. Aí, de cima para baixo, eu vou fazer uma marcação de 1,5 centímetro. E vou posicionar essa alcinha bem certinho nesse 1,5 centímetro. Fica assim a alcinha na lateral. E agora eu vou colocar a minha etiqueta. Eu vou usar uma etiqueta que não é bandeirinha. Eu vou usar uma etiqueta que eu tenho aqui e eu vou colocá-la bem no meio. Eu marquei o meio do corpo da peça e agora eu vou marcar o meio do meio para posicionar essa etiqueta. Mas você pode colocar aí a sua etiqueta de bandeirinha ou da sua preferência. Aliás, se você não tem etiqueta ainda, dá uma olhadinha lá na parceira do canal, ela disponibiliza desconto, tem cupom de desconto linkado para você que segue aqui o ateliê e tá linkado lá na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, se você não tem etiqueta, vale muito a pena fazer sua etiqueta lá na Mimos Etiquetas, eu super indico. Vou costurar essa etiqueta aqui, faço uma costurinha de cada lado dela.
E agora eu tenho o forro vai ser a mesma medida que a gente fez no corpo, né? Uso o mesmo gabarito e já corto esse forrinho na medida de 14 por 24. Agora eu vou dobrar e fazer a marcação nos meios também. Faço um pique de um lado e do outro. Agora a gente vai colocar o forro para montagem final. Pega direito do forro no direito da peça, acerta bem. Tem que estar bem cortadinho no mesmo tamanho. Coloca alfinetinho, clipinho para deixar o forro bem certinho na parte de fora. E agora a gente vai fazer uma costura definitiva de um pé de máquina. Olha só, já fiz a costura definitiva, fica assim. E agora a gente vai rebater. Coloca o forrinho para trás, ajeita bem, se precisar dar uma passadinha, porque é jeans, né, feltro, então fica mais grossinho. Deixa bem ajeitadinho, bem esticadinho o forro atrás, para rebater essa costurinha com um pé de máquina e ficar certinha a costurinha sem preguinhas. Prontinho, feito isso, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Venho com a outra parte, encaixo bem, encosto lá no direito do zíper, deixo a lateral bem certinha e também o espaço aí do debrum do zíper. Deixo a lateral bem certinha, faço a costura de segurança e depois a costurinha do forro. Já fiz a costura definitiva, agora a gente tem o forro para um lado e a parte de fora para o outro. A gente vai agora vestir a peça com o forro e já vai colocar a pecinha na parte de dentro, vai ficar olhando para dentro da peça. Vai acertar bem e vai rebater o outro lado da costura do zíper. Acerta bem o forrinho e para facilitar agora a gente pode abrir o outro lado do zíper, que ainda não tá com o cursor, e fazer essa costurinha. Fica meio desajeitado, mas dá para fazer sim, tá? Faz uma costurinha com um pé de máquina rebatendo o outro lado da costura do zíper. Volto a peça para o lado direito, acerto bem, deixo ela bem alinhada de um lado do outro, deixo o zíper bem certinho para a gente poder colocar o cursor. Agora sim a gente vai colocar o cursor, acerta bem o zíper para ele não ficar torto.
Agora a gente vai virar a peça e deixar forro para um lado e parte de fora para o outro. Essa parte de fora a gente chama de topo, né? Deixa uma parte para cada lado. Eu vou fechar primeiro a lateral que tem o debrum no zíper e que tem a alcinha. Vou colocar ali bem certinho a emenda dos tecidos. Vou esticar bem para não ficar torto depois, né? E aí eu vou costurar de fora a fora essa lateral, deixando um espacinho no forro para a gente desvirar. Esse lado fica assim, e agora no outro lado, aonde tem a sobra do zíper, eu vou encostar o trilho do zíper no meio do corpo da peça, acertando bem no meinho, tem que estar bem no meio, tá? Para a peça não ficar torta. A parte de fora, e vou fazer a mesma coisa no forro. O meio que a gente achou das duas partes no trilho do zíper. Bem em cima, meio com meio, acerto bem um lado e o outro. Pronto, agora é só cortar o excesso do zíper, dar uma refilada. Eu vou refilar um pouquinho, porque o feltro ele é grosso, né? Então, para ficar mais delicado, eu dou uma refilada. Desse lado fica assim, do outro lado fica a costura deitada, né? Reta, e agora a gente vai desvirar pela abertura que a gente deixou. Fica bem limpinho por dentro, esse acabamento embutido é uma graça, gente. E essa aberturinha a gente redobra, e aí você pode fazer a costurinha na máquina bem na beiradinha, pode fazer pontinho invisível, pode colocar um pouquinho de cola pano, aí fica do seu gosto e preferência. Eu vou fechar com pontinho invisível. E olha que linda que ficou a peça por dentro, gente. Esse é o famoso acabamento embutido, coisa mais linda. A peça fica super limpa por dentro. Vou desvirar, ajeitar e já mostro. Olha só essa outra pecinha que eu já fiz, mostrei no Instagram também. Essa também já mostrei. E a gente sai fazendo, gente, é uma delícia fazer essa peça. Aqui eu vou guardar o carregador, mas você pode guardar fone de ouvido com carregador, batom, o que você precisar guardar, chave. É muito legal, é uma peça muito útil, por isso ela foi escolhida para ser a terceira peça aí da nossa playlist de presentes úteis aqui do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se fizer a peça, me marca no Instagram que eu vou adorar ver a peça de vocês. Tchau, tchau!